Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma aula, né? Fechando a nossa aula dessa semana. Essa aula ela é sempre gravada para ajudar o aluno que não consegue se conectar conosco hoje, porque está com algum problema, ou problema em casa, ou a internet não está legal, mas ele tem chance depois de voltar aqui, né, para estar assistindo a nossa aula. E a nossa segurança, porque é bom a gente gravar aquilo que a gente está conversando. A nossa aula de hoje, ela é uma aula que a gente vai estar fazendo junto a página 59 e 62, sobre área de algumas figuras, decomposição de algumas figuras, que é alguns polígonos que nós estamos estudando. E vamos relembrar um pouquinho de circunferência. Então, eu falei antes de começar a nossa gravação sobre os trabalhos que tem aluno que está precisando me mandar, tem aluno que o trabalho eu reagendei para ser entregue, o último prazo é hoje. Nós temos outra atividade do caderninho de atividade da página 37, que é para ser feita no caderno de atividade. Depois você vai tirar a foto, enviar pelo positivo ON para a professora, para que eu possa corrigir, para a gente finalizar mais um trimestre. Tudo bem? Para aqueles que estão em dia, parabéns pelo compromisso de vocês. Isso faz a diferença. Trabalho em conjunto. Professora está aqui, vocês estão aí, nós estamos trabalhando em conjunto, para um ajudar o outro e a gente conseguir ter bons êxitos e bons resultados no final. Aí nós vamos agora compartilhar a apostila lá na página 59, onde, para a gente passar essa atividade aqui, eu mando vocês para o positivo para vocês corrigirem, fica muito complicado. Por quê? Aqui eu tenho um mapa do Brasil feito só de triângulos, que até na perguntinha A ele pergunta, o que é isso aqui? Isso aqui é o mapa do Brasil. Aí lá na letrinha B ele pergunta, que tipo de polígono que foi composto esse mapa do Brasil? Composto de triângulos. Só que são 3 tipos de triângulos eu tenho aqui. Eu tenho triângulos equiláteros, triângulos isósceles e triângulos escalenos. Aí vamos lembrar a diferença de cada um. A gente sempre fala a mesma coisa. Triângulo isósceles, ele tem 2 lados de mesma medida, só a base que a medida é diferente. Triângulo equilátero, os 3 lados têm mesma medida, tudo congruente. E o escaleno é quando os 3 têm medidas totalmente diferentes. Então, aqui a gente poderia usar a régua para ter uma noção de tamanho de lados, né? Se o lado está igual, ou a gente vai até na visão. Porque a gente consegue olhar e perceber, nossa, é escaleno, tudo diferente. Quando eu estou na dúvida, eu pego a régua, meço para ter certeza. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão pintar com a mesma cor os triângulos iguais. Iguais em que sentido? Iguais na classificação. Então, nós vamos chamar de número 1, eu fiz aqui, ó, uma legenda, depois vocês vão usar uma cor para esse triângulo. O número 1 vai ser os triângulos equiláteros. O número 2 é o triângulo isósceles. E o teu aluno já está tirando o print da tela para depois fazer. O número 3 vai ser o triângulo escaleno. Então, onde tem número 1, eu vou pintar da mesma cor. Aonde tem o número 2, eu vou pintar da mesma cor e o número 3 da mesma cor. E vou escrever. A cor amarela é o meu equilátero. A cor vermelha é o isósceles. A cor verde é o escaleno. Tá? Vocês vão escolher a cor que vocês querem aqui. Então, vamos lá. Equiláteros, nós temos 1, 2, 3. É pouquíssimo equilátero. Ó. Então, esses dois triângulos são muito até iguais, tá vendo? Esses dois aqui e esse aqui são equiláteros. Só de olhar, a gente percebe que realmente ele tem os 3 lados do mesmo tamanho. Esse é menorzinho, mas tem também. Eu estou na dúvida? Vamos pegar a régua, meça este lado que você vai chegar nessa mesma conclusão. Vocês vão ver que o que predomina aqui é o escaleno. Então, vamos ver os isósceles. Quem é isósceles? Quem ganhou o número 2 aqui? Ó? Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3 equiláteros, 6 isósceles, o restante é tudo escaleno. Por que eles são escalenos? Esse aqui, ele tem hora que parece que é isósceles, né? Se você for olhar olhando, mas se você pegar a régua, meça esse lado e esse, você vai ver que este lado
ele é maior do que esse. Uma diferença pouca, mas existe, tá? Então, é legal usar régua, mas como a gente já tem um padrão, é para a gente relembrar o que é isósceles, o que é equilátero, o que é escaleno. Alguma perguntinha nesse exercício aqui? Até aqui é tranquilo, porque agora a gente vai entrar nessa área por decomposição. A gente vai começar agora a ver como é que eu vou decompor para fazer a área. Por quê, gente? Nós aprendemos a fórmula do quadrado, do retângulo, do paralelogramo, do trapézio, do triângulo. Como é que eu calculo a área? O problema é que tem figuras, polígonos, que ele é o conjunto de vários polígonos. E eu vou ter que fazer o quê? Separadamente. É igual aqui, se eu quisesse fazer a área desse mapa, eu teria que fazer a área de cada triângulo e depois somar. Mas eu teria que saber a medida de cada lado. Se eu não estou enxergando aqui, eu teria que saber a altura e a base. Eu teria que pegar a régua para poder fazer e descobrir isso aqui. Aí agora aqui para relembrar, o que é equilátero, o que é isósceles, que eu acabei de dizer. Ó. Equilátero, os três lados tudo igual, o ângulo também. Isósceles, dois iguais, a base é diferente. Aí os ângulos da base também são iguais. O único ângulo diferente é esse aqui. E esse aqui é o nosso escaleno, que ele é totalmente diferente. Aí agora eu queria que vocês prestassem atenção na professora. Por isso que eu não estou nem pedindo assim para alguém ler, para alguém conversar comigo agora. Eu queria vocês ouvindo. Olha esse desenho aqui, ele é um polígono. Como é que eu sei que ele é um polígono? Gente, ele é um polígono que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Ele é um octógono. Octógono porque ele tem 8 lados. Eu não tenho fórmula para calcular a área de um octógono. O que eu tenho que fazer, professora? Pegar esse polígono e decompor. O que é decompor? Dividir em polígonos que eu conheço. Eu tenho infinitas maneiras de dividir. Eu poderia fazer uma linha aqui, outra linha aqui e ter um retângulo grande, outro retângulo grande, que são até iguais, e esse retângulo menor no meio, em 3. Ó, vocês viram que eu dividi em pé? Eu fiz uma linha na vertical. A minha apostila já fez na vertical, na horizontal. Eu fiz na vertical aqui com vocês. Ele já fez aqui, ó. Ele fez o seguinte, ele traçou um pontilhado aqui e outra aqui. Aí ele tem um retângulo grande, lilás aqui, e ele tem mais outros dois retângulos que são do mesmo tamanho. Por que eu sei que é do mesmo tamanho? Olha as medidas 3 e 3 aqui. Medida 2 e 2 aqui. Então, eles são iguais. Aí ele colocou numa cor rosa. Depois que eu pego as figuras e decomponho desse jeito, o que eu estou falando aqui vai ajudar na atividade da página 37, porque lá vocês vão ter que decompor o polígono em polígonos menores para fazer a área individual, ok? Então, olha bem, aqui nós temos área 1, área 2, área 3. Como ele decompôs em 3 figuras, ele vai ter 3 áreas. E é legal colocar isso, A1, área 1, A2, A3. Aprendam a colocar. Aí no cantinho aqui a gente vai fazer a área individual. Ó. Área 1, não é um retângulo? Eu preciso conhecer a base, é 6, professor. A altura, aqui o 2. Por isso que é 6 vezes 2, 12. Então, esse retângulo 1, ele tem área 12. Vamos ver o retângulo 2. Retângulo 2, ele tem base 2 e altura 3. Então, é 2 vezes 3, 6. Só que a área 3 é igual à área 2, então eu vou só repetir o 6. Para fazer a área total, o que é a área total? É a soma da minha decomposição. Decompôs em 3, vou somar 3. Decompôs em 2, vou somar 2. Aqui eu decompus em 3 figuras. Então, eu vou somar 12 mais 6 mais 6, 24. Mas não é um 24 qualquer. Não é 24 área. A unidade de medida é centímetros. Então, na hora de responder, eu tenho que colocar 24 centímetros quadrados. Por que é o quadrado, professora? Porque eu multipliquei duas dimensões. Eu multipliquei base vezes altura. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Lembra do x vezes x, x ao quadrado? Por isso que o expoente é 2, porque eu estou trabalhando com a unidade de medida de
área de superfície. Se fosse perímetro, era só centímetro, porque eu estaria somando vários centímetros. Repito a unidade e somo os números. Aqui eu estou multiplicando. Então, eu multipliquei o número, é como se eu fizesse centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Agora eu tenho a unidade de área. Alguém tem alguma perguntinha aqui? Não entendeu como ele fez a decomposição? Deu para entender? Porque a partir de agora é isso que nós vamos fazer. Aprender a decompor um polígono grande em polígonos menores para que a gente consiga fazer a nossa área. Tranquilo, gente? Ou tem alguém com alguma dúvida? Tá bem tranquilinho? Hã? Todo mundo compreendeu bem? Todo mundo compreendeu direitinho? Tranquilo, Betina colocou. Que bom. Tem alguém querendo ligar o microfone para fazer alguma pergunta sobre essa parte de área de polígonos? Porque agora nós vamos deixar a área de polígonos e vamos para a circunferência. Área de polígono, tá legal? Vamos relembrar comigo. Área de quadrado. Isso, vocês fizeram isso com a tia Geisiana no ano passado. Desde o 5º ano vocês já estão vendo. Só que tem alunos que vieram de outra escola, que a gente não sabe como é que eles viram na outra escola. Por isso que a gente tem que estar dando ênfase maior. Então, nós vimos. Área do quadrado, como é que eu faço? Lado vezes lado. Ou lado elevado ao expoente 2. Lado ao quadrado. Área do retângulo. Base vezes altura. Muito bom, Betânia. Base vezes altura. Se eu tiver paralelogramo, é igual retângulo. Vamos lá agora, triângulo. Como é que eu faço a área do retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Nossa, Betânia está dando todas as formas. Base vezes altura dividido por quê? Dividido por 2. Porque eu peguei a área do retângulo, dividi em 2 triângulos. Por isso que para saber a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área de um trapézio. Vamos ver quem vai lembrar agora. Quem vai ligar o microfone para me falar qual é a área do trapézio? Como é que é a área do trapézio? Como eu faço a área de um trapézio? Ah, eu prefiro decompor em 2 triângulos um retângulo e fazer? É uma opção sua, porque o trapézio pode ser decomposto em 3 polígonos. Mas existe uma fórmula só para o trapézio. Qual é a fórmula? Trapézio é muito parecido com triângulo. Qual é a diferença do trapézio para o triângulo? Prof, eu não sei se está certo, mas eu acho que é B maiúsculo mais B multiplicado por H e dividido por 2. Perfeito, Letícia. Por que é B maiúsculo mais B minúsculo? Porque eu estou falando de 2 bases. A diferença do trapézio para o triângulo, triângulo tem uma base só, por isso que é base vezes altura. Trapézio tem 2 bases, uma base menor e uma base maior. O que eu tenho que fazer? Juntar as 2 bases, somar a base menor com a base maior. Depois que eu somo as 2 bases, eu multiplico pela altura e divido por 2. Caiu na forma do triângulo. Perfeito, Betânia. Betânia, não, Letícia, valeu, tá? Que Betânia depois escreveu aí a fórmula pra gente. Valeu, Letícia, é isso aí. Essa é a área do trapézio. E às vezes, em vez de eu ficar decompondo em polígonos, é mais tranquilo eu fazer o quê? Já resolver logo usando a fórmula do trapézio. Tudo bem? Fechando a 59, essa daqui vocês vão ter lá a resolução para vocês. Aqui é o trapézio, ó. Base maior. Esta é a base menor. Professora, eu não tenho a medida da base menor, como é que eu faço? A maior é 11. O que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar esse 11 e tirar esse 3, tirar 6. 11 menos 6, 5. Então, aqui a base menor é 5. Então, eu vou fazer 11 mais 5. Depois, eu vou multiplicar pela altura, que é 5. A altura sempre está perpendicular à base, em pé em relação à base, e eu vou fazer. Ótimo. Aí, aqui, ó, decomposição. Isso aqui tudo vocês vão ter daqui a pouco, sexta-feira, na correção. Eu decompus, ó, em 1 retângulo e 2 triângulos. E a gente vai fazer depois individualmente. Aí, isso aqui tudo vocês vão ter depois na correção para sexta-feira. Mas vamos na página 62. Vamos lá?
eu queria o seguinte, agora a gente vai começar a entender alguns elementos da circunferência. Circunferência é esse contorno que nós temos aqui, ok? Então, vamos lá. 4 elementos importantes da circunferência. Corda, diâmetro, raio e arco. Isso aqui vocês vão usar muito ano que vem no 8º. Estou dando essa matéria para o 8º ano, tá? O que é corda? Corda é quando eu parto de um ponto da circunferência a outro ponto de outro lado da circunferência. Ó, eu tenho um ponto. Que ponto, professora? A minha circunferência, ela tem infinitos pontos ao redor dela. Infinitos pontos, ó. Então, eu escolhi o ponto B, o ponto C. Quando eu liguei o ponto B ao ponto C, eu acabei de fazer uma corda. Porque a corda une a circunferência de um lado ao outro. Ela tem que passar pelo centro, a corda? Não é obrigada a passar pelo centro. A corda pode passar em qualquer região da circunferência. O importante é passar de um lado ao outro, beleza? Aí eu tenho diâmetro. Diâmetro é uma corda, professora? Sim, todo diâmetro é corda, nem toda corda é diâmetro. Por quê? Corda não tem obrigação de passar pelo centro. Diâmetro é obrigado a passar pelo centro. Aí eu gosto de dizer o seguinte: diâmetro é a maior corda que uma circunferência pode ter. Por que é a maior corda? Olha essa corda aqui, ela ficou menor, ela não passou no centro. Quando ela passa no centro, a corda, que ela vira um diâmetro, ela se torna uma corda maior. Então, eu vou dizer o seguinte, todo diâmetro é corda, nem toda corda é diâmetro, tudo bem? Mas tanto a corda quanto o diâmetro corta a circunferência de um ponto ao outro, na sua região, que é o seu contorno ali, que nós chamamos de circunferência. Então, deu para entender a diferença de diâmetro para corda? Diâmetro e corda, eles são muito semelhantes. Qual é a diferença? Diâmetro tem que passar no centro, corda não é obrigada a passar no centro. O que é raio? Raio é a metade do diâmetro. Diâmetro é do centro para o lado direito, do centro para o lado esquerdo. Junto os dois vira diâmetro. O que é raio? Raio, ele parte do centro. Do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, aqui eu tenho um raio, aqui eu posso ter outro raio, posso ter outro. Lembra de uma bicicleta que a gente fala assim, o aro da bicicleta, tem um monte de raio? Um monte de raio lá? Por quê? Porque sai do centro até o final. Não é difícil, não, é muito fácil, Paulo. Você vai ver que agora, quanto mais a gente vai fazendo as revisões, mais craque a gente vai ficando no assunto, tá vendo? Porque quando a matéria iniciou, parecia algo difícil, mas não é não. É muito tranquila essa matéria, muito mesmo, tá? E vocês vão ver que para trabalhar com circunferência, é só lembrar do π daqui a pouquinho, tá? Isso aí, Letícia. Nem toda corda é diâmetro, mas todo diâmetro é corda. É isso aí. Então, professora, eu tenho um raio. Se eu quero diâmetro, é só multiplicar por 2. Muito bem. Por quê? Porque um raio, para ter o diâmetro, eu vou precisar de 2 raios. É o raio que está à direita e o que vai virar à esquerda. A união dos dois forma meu diâmetro. Porque um diâmetro é igual a 2R. 2 raios. E o que é arco? Arco é isso aqui, ó. Olha aqui. Do ponto B ao ponto C, eu tenho um arco. Eu tenho aqui um arco menor e eu tenho um arco maior, ok? Aqui, ó, eu tenho um arco DE, como tem para cima. A mesma coisa aqui, eu tenho um arco IF. Como é que eu represento um arco? Eu coloco lá o ponto I e o ponto F maiúsculo e coloco um arco em cima deles, para indicar que eu estou falando do arco de uma circunferência. Tudo bem? Esther, você quer fazer alguma pergunta? Você escreveu aí como se fosse dúvida? Você quer ligar o microfone e fazer alguma pergunta? Hein? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Ei, pode falar. Tá tranquilinho, então? Então, vamos dar uma continuidade aqui, tá? Se você quiser ligar o microfone, você pode ligar. É porque você começou a ligar e desligou de novo. Ou eu posso continuar? Tá Tia tranquilo? Marilza, bom Bom dia, meu amor. Fala-me.
Quando a gente vai representar a corda, como é que sempre ser a letra B e a letra C? É um ponto isso. Eu quero o ponto B e o ponto C. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui, que eu estou vendo o ponto B e o ponto C. Como é que eu represento o arco? Eu vou colocar o ponto B e o ponto C. Ponto é sempre maiúsculo. E vou colocar em cima do ponto B e o ponto C. Lembra que o segmento de reta a gente dá um traço? No arco, a gente faz um arquinho pequenininho em cima do A e B. Tudo bem? A letra B e C não surgiu do nada. É porque eu quis determinar um ponto. A minha circunferência ela tem infinitos pontos, que eu posso chamar de A, de B, de C, de D, a letra que eu quiser. O exercício aqui chamou de B e C. Mas aqui no contorno da minha circunferência existe infinitos pontos. Esses pontos não têm fim. Entendeu, Esther? Tranquilo? Então, olha agora outra situação. Nós vamos completar a frase. Eu tenho aqui o comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da minha circunferência? Então, eu vou ter comprimento da circunferência, que é essa volta toda. Se eu dividir pelo diâmetro, eu vou ter o π. Por isso que o π ele é muito usado nos cálculos de comprimento de circunferência e área de círculo. Área de círculo, professora, matéria do 8º ano. Não é do 7º. O 7º ano só estuda comprimento, perímetro, volta, só isso. A área vocês vão ver o ano que vem. Então, a gente não vai ficar pegando a área agora, não. A gente só vai trabalhar com o comprimento da circunferência. Por exemplo, um cara vai dar uma volta numa pista que ela é circular a pista. Como é que eu vou saber? Eu quero saber quantos metros ele vai andar se ele der 10 voltas. Você vai calcular o comprimento da circunferência, o comprimento da pista, depois multiplica por 10 o resultado. Mas, professora, como é que eu vou fazer a multiplicação pelo 10? Como é que eu faço o comprimento da circunferência para saber uma volta? Eu vou usar o meu π. Se o comprimento da circunferência dividido por diâmetro dá o π, para eu descobrir o comprimento da circunferência, é só pegar diâmetro e multiplicar por π. Quem vai ser π na matemática? 3,14. Pode ser que o enunciado fale assim: considere π como 3,1, é porque ele quer uma casa decimal só. Considere π como 3, é porque ele só quer a parte inteira. Ou se ele não falar nada, é porque ele quer π com 2 casas decimais. A gente nunca usa com 3. Esté, você está muito preocupada com o arco? Não precisa se preocupar. O arco da circunferência vai trabalhar muito com ele o ano que vem, lá no 8º ano. Tá bom? Pode ficar calmo. O que você precisa saber é a diferença de corda, diâmetro, raio, pronto. Entender o que são esses elementos da circunferência. E o mais importante está aqui. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? Todas as vezes que eu quiser comprimento de uma circunferência, eu pego o diâmetro e multiplico por π. Professor, o exercício não me deu o diâmetro, me deu só o raio. Falou que o raio é 8. Mas se o raio é 8, quanto que é o diâmetro? É só multiplicar por 2. 8 vezes 16, Paula, muito bom. Por quê? Porque diâmetro é 2 raios juntos. Se você tem um, soma ele 2 vezes, você tem o diâmetro. E para o comprimento, basta eu ter o diâmetro. Por quê? É diâmetro vezes π. Tudo bem? Isso é o que a gente vai trabalhar agora. Acabei de falar lá com vocês, vão relembrar de novo aqui. A fórmula para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Vamos deixar aqui para isso aqui ser nosso resumo, hein? Área do quadrado, lado elevado ao quadrado. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Ele não colocou o trapézio aqui, mas vamos colocar o trapézio aqui do ladinho? Escrevam aí a fórmula do trapézio. A Letícia falou para a gente hoje. A Betânia escreveu lá no bate-papo. Então, vamos relembrar. Trapézio. Trapézio parece muito com um triângulo. A diferença é que o trapézio não tem uma base só. Ele tem duas. Então, no lugar desse Bzinho do triângulo, ele vai ter duas bases. Bzão, Bzinho. O que é Bzão? Bzão, base maior. Bzinho, base menor. Então, eu vou colocar aqui dentro dos parênteses, ó,
Na frente, aqui na parte esquerda do sinal de vezes, eu vou abrir uns parênteses e vou colocar B maior mais B menor, fecha os parênteses. Por que eu tenho que botar dentro do parênteses, professora? Para indicar que primeiro eu vou somar, para depois multiplicar pela altura. Porque se eu não coloco dentro do parênteses, fica como se o B menor que multiplicasse pela altura. Depois a soma. Então, eu coloco a soma dentro dos parênteses. Escrevam no cantinho da apostila de vocês, que vocês terão facilidade para entender depois. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Olha que resumão que nós fizemos hoje. A gente resumiu circunferência, a gente resumiu alguns polígonos, certo? E vocês têm muitas atividades para desenvolver agora, nessa atividade. Olha uma coisa interessante. Eu tenho aqui uma roda gigante, eu só vou mencionar, tá, gente? Não vou fazer nada agora, porque eu já mandei, eu vou mandar esse resultado para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Que bom, né, Esther, que vocês estão dando conta de entender. Muito bom. Tem vezes me perguntam como é que a gente dá conta? A gente dá conta porque a gente tenta o máximo fazer as coisas melhor para vocês entenderem. É bom quando a gente consegue atingir todo mundo. Olha essa atividade da roda gigante aqui. A roda gigante, ele tem aqui o centro, ó. Então, isso aqui é o raio. Cada cabine desta ligada ao centro é um raio. Tudo bem? Então, se eu tiver de uma cabine a outra na mesma direção, passando pelo centro, eu tenho meu diâmetro. Só que o enunciado ele já me deu, ó. Ele quer que eu calcule o comprimento aproximadamente dessa circunferência. Por que ele fala aproximadamente? Porque π é um número irracional, ele não tem fim. A gente trabalha com 3,14, mas não é um valor exatidão. Ele teria mais números, mas a matemática padronizou para a gente o 3,14. Por isso que a gente chama de um valor aproximadamente. Dessa roda gigante, olha como ele foi bonzinho. Ele deu o diâmetro. Ele falou que o diâmetro da circunferência é 150 metros. E para fazer comprimento, eu só preciso do diâmetro. Por quê? Então, a letra A, o que eu tenho que fazer? Pegar esse diâmetro, 150, multiplicar por π. Quanto que é π? 3 vezes 3,14. Então, eu vou fazer o quê? 150 vezes 3,14. Multipliquei, eu acabei de descobrir o comprimento da circunferência, o comprimento da roda gigante. O que significa esse comprimento? Significa uma volta. Imagine você entrando na cabine, você fica lá no solo. Entrei na cabine. Quando você dá uma volta completa e voltar de novo no solo, você deu uma volta. Se você quer saber quantas voltas você deu, quantos metros você rodou, você faz isso aí, diâmetro vezes π. Eu achei o comprimento da circunferência. Professora, e se ele não tivesse falado para mim que o comprimento, o diâmetro era 150, tivesse falado assim, o raio dessa roda gigante aqui, o raio mede 80 metros. Como é que eu faria essa roda gigante agora? Você tem um raio. Lembra? Diâmetro é 2 raios. Se ele falou que o raio é 80 vezes 2. Muito bem, Betânia. Que vai dar o quê? 160. Tudo bem, gente? Então, se ele me deu o raio, eu multiplico por 2 para depois multiplicar por π. Se ele já me deu diâmetro, melhor ainda, diâmetro vezes π. Pronto, resolvi. Consigo fazer qualquer exercício que tenha essa dimensão. Com isso, a gente está finalizando a nossa apostila. Semana que vem, a gente vai finalizar na segunda-feira, né? Quarta-feira, vocês já vão estar começando a usar a apostila nova. Então, nós já temos páginas da apostila nova para a semana que vem. Tá bom, gente? Então, quem não foi na escola buscar a apostila ainda precisa buscar. A escola está lá esperando por vocês para que vocês busquem a apostila de vocês. Combinado assim? Alguma pergunta até aqui de tudo isso que a gente conversou? Tá? Ou tá todo mundo aí igual a Esther? Entendeu bonitinho? Compreendeu bonitinho? Deixa eu falar uma outra observação legal. Olha isso aqui. Depois vocês vão ter isso aqui detalhado. Aqui eu tenho uma piscina e eu tenho uma borda que é azulejo.
ok? Ele quer saber quanto de azulejo eu vou colocar aqui, ó, em volta da piscina. Para isso, ele me deu a dimensão da piscina. Ele falou que a piscina tem 6 por 4. É muito fácil, gente. Então, a primeira a gente calcular a área da piscina. 6 vezes 4, você vai ter a área da piscina, 24. Ok? Depois ele me disse que isso aqui aumentou 1 centímetro. Então, vai ter 1 centímetro a mais aqui, 1 aqui. Então, esse contorno de fora, ele não vai ter mais base 6, ele vai ter 6 mais 1 mais 1. Então, ele vai ter base 8. A altura dele não vai ser mais 4, vai ser 4 mais 1 mais 1. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, ele vai ter 8 de base, 6 de altura agora. Então, o contorno de fora é 8 vezes 6, 48. Como é que eu faço aqui? Eu preciso tirar a piscina para saber quanto de piso eu fiz. Eu fiz a área maior, 8 vezes 6, 48. Eu fiz a piscina, 6 vezes 4, 24. Para saber o piso, é só pegar a área maior, 48, subtrair a piscina, 24. Então, eu vou descobrir que eu vou ter 24 metros quadrados de pedra para colocar em volta da piscina. Viu como não é difícil? Não é difícil. Aqui eu tenho um parque de grama, ó. O que é grama? A parte verde. Para eu saber aqui, eu vou ter que fazer a área grandona, mas essa área, somar as duas, depois fazer a área do parquinho aqui, ó, dessa construção, subtrair da área grandona. Então, não é difícil. Basta a gente ter atenção. Tudo bem? E aí vocês vão começar a trabalhar. Isso aqui tudo vai estar disponível para vocês na sexta-feira, na correção pelo positivo 1. Tudo bem? Nós vamos parar nosso compartilhamento aqui para a gente dando encerramento à nossa gravação da nossa aula. Gente, eu vou finalizar a nossa gravação. Espero vocês que me esperem. Eu sei que hoje muita gente entrou, muita gente saiu, não conseguiu assistir a aula por inteiro, mas vocês vão ter a aula gravadinha aí depois, tá bom? Então, nós vamos finalizar. Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que semana que vem já teremos aula com a apostila nova. Então, vá à escola, busque sua apostila. Não deixe para a última hora, tá bom? Beijos no coração de vocês e até breve.